Olá, queridos amigos, queridas amigas, concurseiros ao qual pretendem concorrer às vagas disponíveis no concurso municipal da cidade de Piuí para esse ano de 2026. Estamos entrando agora na aula número 3, cujo tema é a legislação municipal de Piuí. Dedicamos 3 aulas até agora para falar sobre a legislação. Essa terceira aula é a última sobre legislação. Teremos no total 4. Fizemos a primeira, fizemos a segunda, essa terceira é a última, a qual vamos destrinchar a lei, e depois teremos uma quarta. Essa quarta é um resumão de tudo que falamos desde a primeira aula, tá bom? O objetivo dessa aula número 3 é falar sobre a lei orgânica de Piuí. Nós queremos entender a organização da cidade e também os direitos sociais municipais. Para iniciarmos, nós vamos falar das disposições fundamentais. Essas disposições fundamentais, elas estão colocadas na lei orgânica nos primeiros artigos. Dentro dessas disposições fundamentais, nós vamos falar da autonomia do município, dos símbolos do município e também dos poderes que regem a cidade. Para iniciarmos, vamos falar da autonomia. Piuí é autônomo, ou seja, ela tem leis e governo próprio, tá bom? Isso faz com que ela seja autônoma. É uma cidade autônoma, porque tem leis e governo próprio. Porém, ela não é soberana. Por que o município não é soberano? Ele não pode fazer as coisas da forma que ela quer, porque ela segue a União e o Estado. Dentro de uma hierarquia, nós sabemos que temos uma Constituição Federal, uma Constituição Estadual e uma Constituição Municipal. Todas as leis do município devem seguir exatamente uma lei estadual, e essa lei estadual, por seguinte, deve seguir uma lei federal. Porém, ela tem autonomia, porque tem as suas leis, que não ultrapassam as leis estaduais e federais. E possui os seus governos próprios. Não é o governo do Estado que manda, que comanda o município. Nós temos prefeitos e vereadores, que vão reger a cidade. A cidade de Piuí possui símbolos, né? Nós vamos falar um pouco do brasão. Tem a bandeira, um hino e um brasão. Esses são símbolos do município. Bandeira, hino e brasão. Parece uma bobagem isso, né? Porém, o IBGP adora perguntar sobre esses temas. Mais para frente um pouco, nós vamos destrinchar um pouco sobre esses símbolos, principalmente sobre a bandeira, sobre o brasão, porque o brasão do município ele traz um significado da história de Piuí, tá bom? Os poderes que nós temos dentro da cidade é o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o poder executivo, que é a prefeitura, tá? Paulo, e o poder judiciário? Cuidado, isso é pegadinha, pode cair na prova da banca da IBGP, tá bom? O poder judiciário, ele não pertence ao município. O poder judiciário, ele pertence ao Estado, tá? Temos fórum na cidade? Temos. Temos juiz na cidade? Temos. Mas ele não é de competência municipal, ele é de competência estadual, tá bom? Então, não existe poder judiciário municipal.
nesse primeiro tópico da nossa aula, é importante nós sabermos isso, então. As disposições fundamentais que estão predispostas na lei orgânica lá nos primeiros artigos. E aí, é importante nós sabermos também, já que nós temos esses poderes e essas competências, o que é de competência do município. O que a prefeitura faz? Qual que é a função da prefeitura? Nós vamos falar de 3 competências básicas da prefeitura. Ela tem uma competência privativa, ela tem uma competência comum, que é a saúde, e ela tem uma competência suplementar. Dentro da competência privativa, a prefeitura vai cuidar de assuntos de interesse local. O que é esses interesses de assunto local? É o que a cidade precisa para funcionar. É o que a cidade precisa para que os seus munícipes possam ter uma qualidade de vida. Por exemplo, transporte coletivo, lixo, saneamento básico, feiras livres, tudo aquilo que é preciso para que o cidadão tenha uma qualidade de vida, esteja envolvido também com esporte, lazer, cultura. Isso é de competência privativa. Dentro da competência comum, no caso é a saúde, ou seja, é para todos. É para todos. A prefeitura ela precisa cuidar da saúde e da assistência pública. Aqui, nesse caso, entra o trabalho do psicólogo, do médico, do dentista, no SUS e do SUAS. Por que lá em cima é de competência privativa? Porque não atinge a todos. Por exemplo, são todos que andam de transporte coletivo? Não. A feira é para todos? Não, é para alguns. O esporte, são todos que praticam esporte? Não. Então, ele é privativo, ou seja, ele é para um seleto grupo de pessoas, mas que não pode deixar de existir, porque existe esse seleto grupo de pessoas. Agora, a competência comum é para todos, porque saúde é para todos. Então, são as providências que a prefeitura toma para dar assistência à saúde, que é para todos. E aí entra o trabalho dos profissionais da saúde, onde a prefeitura trabalha com o SUS e com o SUAS. E tem aquilo também que nós chamamos de competência suplementar. Né? O que é a competência suplementar? É onde a prefeitura ajusta as leis federais e estaduais à realidade de Piauí. Vocês lembram que eu falei da hierarquia? Constituição Federal, lei federal, acima de todas. Constituição estadual, abaixo da federal. E, por último, as leis municipais. É competência da prefeitura fazer isso. Visualizar toda a lei municipal e ver se ela está de acordo com as leis federais. Por que precisa fazer isso? Por quê? Porque se uma lei está em desacordo com a Constituição Federal, essa lei do município ela se torna inconstitucional. Inconstitucional. Discutimos em algumas aulas atrás, falando do período de estágio probatório, que alguns municípios utilizam o período de estágio probatório como 2 anos. Porém, na Constituição Federal, o estágio probatório é de quanto tempo? 3 anos. A lei municipal ela tem que se adequar à lei federal. Porque se algum servidor quiser entrar com recurso, ele ganha. Por quê? O legislador, o juiz, ele não vai pegar como base a lei municipal, mas sim a lei federal.
Então, essas são as competências do município, que é o que a prefeitura faz. Mas eu falei agora também do poder legislativo, que é o poder da Câmara dos Vereadores. O que os vereadores fazem? Ele legisla. Ou seja, a função do vereador, a função da Câmara de Vereadores é criar leis. Ele cria as leis de acordo com as necessidades que são apresentadas pelos munícipes. O vereador é aquele que não fica somente ali na Câmara dos Vereadores. Ele transita na cidade, ele tem conhecimento com o seu povo, principalmente por aqueles que elegeram, que leva as demandas e, em cima daquilo que eles acham pertinente, é criado leis. Leis para o bem-estar do município e dos seus munícipes. Além disso, o vereador ele tem a função de fiscalizar. Fiscalizar. Não só fiscalizar aquilo que é para ser feito, mas ele fiscaliza também as contas do prefeito. Se o prefeito está utilizando a verba de forma adequada ou não, tá bom? Essa é a função do vereador. Cada cidade ela tem um número específico de vereadores. Eu não posso eleger da minha conta própria lá 20 vereadores. Existe um índice de vereadores para tantos números de 1.000 de habitantes. Olha, o IBGP ele pode cobrar a quantidade atual, tá? De vereadores que tem na cidade. Então, é importante verificar no texto atualizado da lei, tá? Eu não tenho esse número aqui agora específico, mas nós podemos verificar e no resumão, que nós vamos ter na próxima aula, eu passo para vocês o número de vereadores da cidade de Piuí. Existe também a imunidade. O que é imunidade? Os vereadores eles têm opiniões e votos protegidos no exercício do mandato dentro do município, tá? Então, as suas opiniões e os votos deles são protegidos dentro do exercício. Ou seja, eles podem não responder processo, essas coisas, porque eles têm imunidade. Ficou clara a função da prefeitura, do prefeito, da Câmara de Vereadores também e dos vereadores? Assim, nós podemos passar, então, para os poderes, né? Na verdade, nós falamos do poder da competência da prefeitura, né? Que é o poder, que é o que o prefeito faz. Falamos do poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e agora tem o poder executivo. Vamos falar diretamente do prefeito, porque lá em cima nós falamos o que a prefeitura faz. Bom, primeiro vamos olhar a questão da substituição. O que é importante nós sabermos? Se o prefeito ele é exonerado, se ele é cassado, quem que assume? Quem que assume no lugar do prefeito? Isso é muito claro para todo mundo. Se o prefeito sai, quem assume é o vice-prefeito. Mas se o vice-prefeito também sair, quem vai assumir é o presidente da Câmara, ok? Se o prefeito sai, quem assume é o vice. Se o vice sair, quem vai assumir é o presidente da Câmara, tá bom? Quais são as atribuições do prefeito lá no Poder Executivo? O prefeito ele tem a atribuição de nomear e também exonerar secretários e também de sancionar ou vetar leis, tá? Ele nomeia, exonera secretários, não só secretários, mas os servidores também, e ele sanciona e veta leis. Lembrando que as leis em primeira mão, elas são votadas e aprovadas no Legislativo. Quando votadas e sancionadas no Legislativo, essa lei ela vai para a Prefeitura, onde o prefeito precisa sancionar a lei.
Lá, ele tem o poder de sancionar ou vetar, tá bom? Caso o prefeito vete a lei que veio aprovada da Câmara dos Vereadores, essa lei volta para a Câmara dos Vereadores, onde ela vai ser votada de novo. Caso, em segunda votação, na Câmara dos Vereadores aconteça, essa lei seja aprovada, o veto do prefeito ele perde efeito e a lei ela é aprovada. Só recapitulando algumas coisas que nós tínhamos falado, que um projeto de lei, quando ele é votado na Câmara, ele precisa de 2 turnos e o intervalo entre um turno e o outro são 10 dias. Ficou claro para vocês? Espero que sim. Uma das coisas que pegam muito também é de onde talvez que venha as verbas da prefeitura, né? E quais são os impostos que são pagos dentro de uma prefeitura. Especificamente dentro de Piuí, os impostos que a prefeitura cobra são o IPTU, o ISS e o ITBI, tá? O IPTU é referente ao territorial urbano, ou seja, cada casa, cada empresa, cada construção que ocupa um lugar específico dentro do território urbano de Piuí paga uma taxa chamada IPTU, ok? Existe o ISS. O que é o ISS? É uma taxa que você paga por serviço. Toda pessoa que tem um CNPJ e vende, comercializa algum produto e emite nota fiscal, esse produto ele tem uma taxa que chama ISS. É recolhido do valor total desse produto uma taxa. Essa taxa ela é paga diretamente nos cofres públicos, ok? E também nós temos o ITBI, tá? O ITBI é uma transmissão de bens imóveis. É uma taxa que cobra quando vai fazer a escritura de imóvel, quando vai ter uma venda, alguma coisa. O ITBI é o imposto recolhido sobre aquele imóvel, sobre a venda, sobre aquilo que está sendo comercializado ali. Ok? Quero dar para você agora uma dica de ouro, tá? Para a lei orgânica. Ela é bem didática, tá bom? Queridos alunos, a lei orgânica, preste atenção, ela é a Constituição da cidade. Não tem lá a Constituição Federal? Não tem a Constituição Estadual? A lei orgânica é a Constituição da cidade. Se o Estatuto, que é a Lei Complementar 52 de 2018, que a gente viu nas 2 aulas atrás, diz como o psicólogo deve bater o ponto e tudo mais, a lei orgânica, ela diz que o município tem o dever de oferecer saúde mental e assistência social para a população. A Constituição Federal, ela é aquela Constituição que fala de direitos e deveres. Ela fala aquilo que a Constituição Federal fala aquilo que a nação deve fazer, deve ter e não deve ter, como que as coisas devem funcionar. Então, a lei orgânica, ela faz o quê? Ela é aquela lei que diz o que o município pode ou não pode oferecer, tá? E aí, no caso, ela vai falar um pouco sobre a saúde mental e assistência social, como que esse serviço vai ser oferecido dentro do município. Está tudo lá na lei orgânica, tá bom? Vamos a algumas questões de fixação para essa aula 3, já quase encerrando ela. Questão número 1, preste atenção, vamos lá. A lei orgânica de Piuí, segundo a lei orgânica, são poderes do município, independente de harmônicos entre si. Letra A, o executivo, o legislativo e o judiciário? Não. Não tem poder judiciário dentro de Piuí, tá bom? Letra B, o executivo e o judiciário? Não, não tem judiciário em Piuí. Letra C, o legislativo e o judiciário?
Não tem judiciário em Piauí. Letra D, o legislativo e o executivo. Certo. São os dois poderes que regem a cidade. Resposta certa, letra D. Deu para entender um pouco sobre isso, então, né? Vamos fazer um pequeno mapa mental aqui, para que a gente possa, então, encerrar essa aula e depois, mais tarde, vamos partir para o resumão das aulas, ok? Preste atenção nesse mapa mental, tá bom? Então, só para recapitular, vamos ver esse mapa mental aqui, então. Primeiro, fundamentos e organização da cidade. O município de Piauí, ele tem autonomia, autonomia política, autonomia administrativa e autonomia financeira. Piauí se autogoverna. Possui dois poderes, o poder legislativo e o poder executivo. No poder legislativo é a Câmara dos Vereadores, onde estão locados os vereadores. No executivo é a prefeitura, onde está lá o prefeito e o vice. Tá? Lembrando sempre, não temos poder judiciário. O juiz pertence ao Estado. Os símbolos que temos na cidade de Piauí é o hino, o brasão e a bandeira. Ok? E isso cai muito em prova. Falando um pouco do brasão, o brasão, às vezes, ele pode ser muito cobrado. O brasão ele é um escudo, tá? E ele carrega elementos da fauna, da flora e da história local, tá? Então, o que tem no brasão? A fauna, a flora e a história local, tá? Entre os detalhes do brasão, vão se destacar também a referência do gado e da agricultura, então, só para os pilares da economia da região. Então, esse brasão tenta fundamentos de organização agropecuária, agricultura, o estado, fala da fauna e da flora, ele tem montando um pouco da história real. Quais são os significados desse brasão? Autonomia política, tem elementos como o nome da cidade e uma faixa, e autonomia financeira. Que torna ele embaixo. Piauí se autogoverna. E a coroa mural acima do escudo, que vai simbolizar a sua autonomia administrativa e as suas raízes históricas. No poder legislativo, vocês podem pesquisar onde estão locados os vereadores, o brasão da cidade, para vocês entenderem melhor o prefeito e o vice. Tá? Já disse sempre, não temos poder judiciário. Tem algumas competências, né? O que a cidade faz, o que temos na cidade de Piauí faz, o hino, o brasão e a bandeira. Ele tem competências privativas, comuns e suplementares. As privativas é aquilo que ele faz, o brasão, às vezes, ele pode investimento da verba municipal, o brasão são assuntos mais locais. Lixo, carrega coletivo, da fauna, plano diretor e da história local. É tudo aquilo que é mais privado. O que tem no Brasil? A fauna, flora, saúde, assistência social, que é o SUS, entre os detalhes, educação do Brasil, proteção ao meio ambiente, também, que são coisas mais genéricas. Do gado e da agricultura, a parte dos pilares da economia da região. Adaptar as leis federais, as leis do município. A agropecuária, temos o processo legislativo, que são as leis, né, e montando um pouco da história real. O prefeito pode propor o vereador e a população desse brasão. Tá? A população, se não me engano, tem elementos como o nome da cidade, propor a lei, ela vai para a Câmara dos Vereadores embaixo. Tá? E a coroa mural, existe a sanção e o veto, que vai simbolizar a sua autonomia administrativa e as suas raízes históricas. Depois vocês podem pesquisar o brasão da cidade para vocês entenderem melhor. Lembrando que é o que eu falei. A Câmara já disse que o município ele tem algumas competências, algumas, né? O que a cidade faz, o que a administração faz, que é importante a gente entender. Ele tem competências privativas, comuns e suplementares. As privativas é aquilo que ele faz, os princípios da administração pública.
a investimento da verba municipal, de legalidade, né, que são assuntos mais de locais, de impessoalidade, transporte coletivo, de moralidade, plano de diretor, publicidade e é de tudo aquilo eficiência. que é mais São princípios gerais da administração pública. comuns. Saúde, assistência social, que é o SUS, existe a questão do concurso educação, público, que é a única forma de proteção acesso ao aos meio cargos ambiente, efetivos, que são coisas mais não tem, genéricas. dentro da prefeitura, não tem a como parte você ter um cargo suplementar, efetivo se não que é o for quê? o concurso Adaptar público. as leis federais E também tem os estaduais, cargos em comissão, as que leis são do destinados município. apenas à direção, chefia e Temos um assessoramento. processo Que é livre de legislativo, nomeação. que são as Tá leis, bom? né? Quem que propõe leis? O prefeito pode Existe a propor, questão das o vereador e a finanças, como eu população. disse, Tá? o IPTU, A ISS população, se não me engano, e o ITBI. 5% da, se O 5% IPTU da voltado a população imóveis da propor a cidade, lei, ela vai para a Câmara dos ISS referente a Vereadores, tá bom? serviços prestados, e o ITBI, quando Existe se a diz sanção e respeito o à venda veto. de casas e Quem dá a terrenos. sanção Tá? é o prefeito. E É, quem veta tem umas taxas ou cobradas o por prefeito, serviços o específicos veto também. Por exemplo, taxa de coleta de lixo, essas pode vir do taxas prefeito. assim também, Lembrando elas que eu são cobradas. falei, a Tá? Câmara pode derrubar o veto do prefeito. Temos algumas Regras a lei gerais, né, de orgânica, administração que é pública, que é importante a gente ela diz que o entender. município tem a competência Eu comum de vou cuidar dar da um saúde. INPE, tá? São os E é princípios, por causa né? dessa Os regra princípios que a da prefeitura administração pública. trata médicos, de psicólogos, legalidade, enfermeiros, I de para que impessoalidade, possa atuar no M SUS de e no moralidade, CREAS. tá bom? P de O publicidade, estatuto, que é de eficiência. lá da aula 1, são princípios Ela gerais diz da como que da nós administração vamos pública. trabalhar. E a lei orgânica, que é essa Existe aula a questão 13, do concurso diz público, que que é a cargo única forma de pode acesso aos cargos efetivos. Então, a gente tem que ficar muito atento a Não isso. tem, dentro Lá da na prefeitura, não aula tem 1, como você ter um cargo fala efetivo se não porque- for o concurso público. E Como também que tem nós os cargos em devemos comissão, que são destinados apenas à A aula direção, 3 chefia e aqui assessoramento. diz por que o nosso Que é cargo livre existe. de nomeação. Porque nesse bom? estatuto, que é a Constituição Constituição Federal, Federal, a questão das a finanças, Constituição como eu disse, Municipal, IPTU, ISS diz e o porque ITBI. Devemos o IPTU existir, voltado né? a imóveis Fala da cidade, direitinho isso. o ISS Por quê? referente a Porque serviços o prestados, município tem a e o competência ITBI, comum de quando se cuidar da diz saúde. respeito à venda de E casas como e que a gente vai terrenos, cuidar da saúde tá? sem ter profissional? Com força, tem umas maior taxas cobradas por da serviços lei específicos orgânica também. que Por fala que exemplo, a taxa de coleta de prefeitura lixo, tem que cuidar essas taxazinhas da assim saúde, também, elas são cobradas. a Tá? prefeitura precisa contratar profissionais. E lá na aula 1 nós falamos um pouco Bom, da competência desses profissionais, mais mais especificamente especificamente do eu queria que você soubesse, né? ela diz que o município Bom, tem gente, a nós vamos competência ficando comum por de aqui, cuidar da saúde, encerrando a aula tá? 3, e é por causa Espero que dessa em breve, regra, ou hoje que a ou amanhã prefeitura ainda, nós vamos gravar a contrata, aula 4, que é o resumo de médicos, todo psicólogos, o enfermeiros, conteúdo que fizemos para aqui que até possa agora. atuar no SUS e no Terminando a CREAS, parte de tá bom? legislação, O nós vamos estatuto, partir lá para da a aula parte, 1, ela diz é, como que nós vamos trabalhar para as áreas e a lei específicas, orgânica, que é para essa as aula áreas 3, específicas. Diz por que espero o que cargo você tenha nosso gostado. existe. Até lá. Então, a gente grande fica muito abraço. atento a isso. Lá na aula 1, fala porque como que nós devemos trabalhar. A aula 3 aqui diz por que o nosso cargo existe. Porque nesse estatuto, que é a Constituição Federal, a Constituição Municipal, diz por que devemos existir, né? Fala direitinho isso. Por quê? Porque o município tem a competência comum de cuidar da saúde. E como que a gente vai cuidar da saúde sem ter profissional? Por força maior da lei orgânica, que fala que a prefeitura tem que cuidar da saúde, a prefeitura precisa contratar profissionais. E lá na aula 1 nós falamos um pouco da competência desses profissionais, mais especificamente do psicólogo, né? Bom, gente, nós vamos ficando por aqui, encerrando a aula 3. Espero que em breve, ou hoje ou amanhã ainda, nós vamos gravar a aula 4, que é o resumo de todo o conteúdo que fizemos aqui até agora. Terminando a parte de legislação, nós vamos partir para a parte para as áreas específicas. Espero que você tenha gostado. Até lá, um grande abraço.